futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um azabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu arroz, tinguinho e tubão. Olá, você que se liga aqui no Pesqueira Esportes. Estamos começando a edição desta quarta-feira, dia 21 de dezembro de 2022. No oferecimento de AKD Esportes, Campos Supermercados, Vereador Professor Vavá e a Casa das Bebidas. Vamos aos destaques do programa de hoje. No Esporte Regional vamos trazer todos os detalhes da reunião de ontem do Campeonato do Seminário. Na série dos grandes times do nosso futebol, hoje uma série de juvenis, viu? O Comercial de 65, o União em 67 e o Centenário 81, todos juvenil. Além disso, tem o Cruzeiro do Chucuruz, vice-campeão do Campeonato de Baixa Grande em 2019. Tem notícias do futebol pernambucano, Esporte Náutico, Santa Cruz, também tem do interior. Tem notícias também do Campeonato Carioca, hoje no Panorama Nacional, e também da Libertadores 2023. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, mas antes eu quero pedir a você que não é inscrito no canal ainda, que se inscreva. Basta clicar no botãozinho vermelho aqui com o nome inscreva-se. É só se você estiver no YouTube, viu? Se você estiver no Facebook, basta me seguir nas duas plataformas. Deixe o seu like que ajuda bastante. Sou Jânio Araújo, repórter esportivo, e criei esse programa para deixar você bem informado do que acontece de esportes em Pesqueira e região. Vamos a um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta. Tem um lugar em Pesqueira onde você encontra as melhores pizzas e bebidas da cidade. O Bar e Pizzaria A Casa das Bebidas. Servimos almoços, tira-gostos e tudo com atendimento especial. Atendemos delivery pelo fone 87992043260. A Casa das Bebidas fica na Rua Principal 269, Casinhas Novas de Baixa Grande. Organização Paulinho. Campos Supermercados, tudo em produtos de limpeza, hortaliças e alimentos em geral. Isso com os melhores atendimentos e preços da cidade. O Campos Supermercados fica na Rua Barão de Vila Bela, em frente ao antigo açougue público, no centro de Pesqueira, Pernambuco. Organização Zé Maria Campos. Em Pesqueira agora tem a AKD Esportes, um lugar de lazer para você e toda a sua família. Minicampo com grama natural, quadra de areia para a prática do voleibol e futevôlei, espaço para o fute-mesa e muita diversão. Tem o projeto social Menino Cidadão, beneficiando vários jovens de nossa cidade. Também organizamos campeonatos e eventos esportivos. A AKD Esportes fica no centro de Pesqueira, no Largo Bernardo Vieira de Melo, ao lado da Escola Maria de Lourdes. Organização Sargento Arlindo. Vereador Professor Vavá, um mandato voltado ao povo de Pesqueira. Muito atuante, justifica os quase 800 votos da última eleição, sempre defendendo os interesses da população na Casa Anísio Galvão. Parabéns, vereador Professor Vavá, por honrar o mandato ao qual foi confiado. Vamos chegando com o esporte regional. Ainda estão abertas as inscrições para a Copa 10K, premiação de R$10.000. Inscrições ao preço de R$600, com Andreilson pelo fone 879108-2399, Raoni Chucuru pelo fone 879155-2014 e Keké pelo fone 8791250444. Jogos serão no estádio Joaquim de Brito no domingo pela manhã, início previsto para o dia 15 de janeiro. Também estão abertas as inscrições para o torneio de minicampo lá em Sanharó, no estádio Cícero Leite, no dia 8 de janeiro. Inscrições abertas pelo fone 879191259963 com o presidente da Liga Desportiva de Sanharó, o Davidson. R$100 o preço da inscrição. Bom, vamos falar agora do Campeonato do Seminário. Ontem teve a reunião preparatória. E algumas equipes estiveram presentes, outras não estiveram, mas disseram que vão participar. Ou seja, mandaram uma representação. Estiveram ontem presentes na reunião Juventude do Centenário, o JK de Arco Verde e o Continental.
não estiveram presentes, mas manifestaram que iriam jogar a Alemanha, o Juventude da Vila de Simbres, Sateliense, o Vila Nova, Portuguesa, Quarentão e Chapecoense do Matadouro e o Juventus de Lisboa estiveram na reunião também, mas se ausentaram, resolveram sair por motivos diferentes. No caso do Continental não concordou, aliás, Continental não, desculpa, o Juventus de Lisboa não concordou com a idade que foi aprovada e a equipe da Chapecoense achou que o campeonato seria de novos, então como eles não têm equipe master, por isso que ele se ausentou. Então o que foi definido ontem na reunião? A idade vai continuar sendo de 38 anos, então os jogadores nascidos em 85 ou antes poderão jogar, lembrando que os goleiros têm idade liberada, então a idade vai continuar 38 anos. Alguns jogadores com 37 vai poder jogar desde que tenham nascidos no ano 85, 84, 83, 82 e aí por diante. Não pode jogar quem nasceu de 86 para cá, tá ok? A inscrição será o preço de R$200, tá certo? E a taxa da arbitragem será de R$130 por jogo. Essa aí foram os números, os valores que ficaram. A documentação será exigido o RG original ou qualquer outro documento com foto, ou então xerox desse documento apresentado na hora da súmula. E cada equipe poderá inscrever 26 jogadores, até 26 jogadores, sem poder alterar. Tá, okay? Ou seja, o jogador que entrou, ele não pode mais sair. Tanto que você pode preencher os 26 nomes até as quartas de final, até o seu jogo das quartas de final. Então você pode incluir atletas, não pode tirar, mas você pode incluir atletas até terminar a primeira fase. Ficou definido que o sorteio dos grupos, fórmula de disputa, será definido numa nova reunião no dia 11 de janeiro, tá ok? Então, na outra quarta-feira, de hoje a 21 dias, será a reunião definitiva para o campeonato do Seminário, 31ª edição, o campeonato mais tradicional ainda em atividade aqui na nossa cidade. Bom, antes vocês viram que ainda estão abertas nas inscrições da Copa 10K, são 10 equipes inscritas até o momento. E também do torneio início, aliás, torneio início não, torneio de minicampo, toda vez eu chamo torneio início, de minicampo lá de Sanharó. A última parcial tinha 15 equipes no masculino e 3 no feminino. O limite seriam 12 no feminino e 24 no masculino. Amanhã a gente vai trazer uma nova parcial para saber como é que está o campeonato lá de minicampo da Liga Desportiva de Sanharó. Bom, vamos chegar agora com a série dos grandes times do nosso futebol. Hoje uma série de juvenis, viu? Comercial em 65, União 67 e Centenário 81. Aí nós vamos ter o time do Cruzeiro do Chucuruz, aí já não é juvenil, em 2019, vice-campeão do campeonato de Baixa Grande. E daqui a pouco eu volto com o noticiário do futebol pernambucano. E vamos chegando com mais um capítulo da história dos nossos grandes times. Começando com o juvenil do Comercial em 1965. Em pé o técnico Arthur, Pedão, Pedro Tenório, Bico, Alicate, Gildo e Lula. Agachados, Fernando Tenório, Verinha, Cabo, Mário Andrade, Amorim e Edu. Agora vamos para outro time juniores, agora o União em 1967. Em pé Celso, Pelé, Leu, Manuel, Dimiruê, Loyola, Geraldo Pedrão e Toinho Rosquinha. Agachados, Cabo, Zé Bezerra, Midrinha, Edivaldo Araújo, Batista e Carlinhos. Vamos para outros juniores agora do Centenário em 1981. Em pé Bira, Luiz, Franklin, Marola, Marquinhos, Rato e Teco. Agachados, Tala, Lourinho, Zé Arthur, Ney, Marquinhos, Cláudio Banana e Lulinha. Para finalizar, vamos ao Cruzeiro do Chucuru, vice-campeão do Campeonato de Baixa Grande em 2019. Em pé, Henrique, Alex, Dezinho, Ganinha, Gugu, Neném, Daniel, Adriano, Renato e Rodrigo. Agachados, Essinho, Pichito, Ronaldo, Raniel, Otávio, Danilo, Rogério, Dadinha, Rian e Erasmo. Está fechado mais um capítulo da história dos nossos grandes times. Bom, vamos chegar com o noticiário do futebol pernambucano, tá certo? Vamos começar pelo esporte.
Com Igor Cariús e Edinho, que foram as duas últimas contratações, o Sport mira mais 2 nomes para fechar a primeira leva de reforços. O lateral esquerdo e o atacante assinaram e já estão integrados na pré-temporada do técnico Anderson Moreira. Os jogadores contratados até o momento foram Renan, Matheus Vargas, Gabriel Santos, Filipinho, Jorginho, Igor Cariús e Edinho. E 2 jogadores renovaram o contrato, né? O Fabinho e o Wanderson. Esse aí é o elenco do Sport que está pegando corpo para a temporada de 2023, onde o Sport vai jogar o Campeonato Pernambucano, a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste e também o Brasileiro da Série B. Lembrando que o Sport vai entrar na terceira fase da Copa do Brasil, que já é um alívio para o torcedor, já que o Sport vem tropeçando sempre na primeira rodada. O Sport vai pular as 2 primeiras fases da Copa do Brasil, vai entrar no mata-mata, isso graças à classificação do Fortaleza para a Libertadores. Como o Fortaleza foi o campeão da Copa do Nordeste, teria essa vaga direta, e aí abriu para o Sport, que foi o vice-campeão. O Fortaleza, de qualquer maneira, vai entrar na terceira fase por estar na Libertadores. Falar agora do Santa Cruz. O Santa Cruz que vai ter o Arruda liberado, mas não é para o pré-nordestão, é para o amistoso contra o Campinense, que vai acontecer no dia 28, às 20 horas. Antes disso, vai ter um jogo no dia 23, lá em Campina Grande. A ida vai ser lá em Campina Grande no dia 23, a volta aqui no Arruda no dia 28. Lembrando que esses serão os últimos testes para o Santa Cruz antes da estreia na temporada, já no dia 5 de janeiro, contra o Caucaia, duelo único valendo vaga na segunda fase do pré-nordestão. Aí, se passar na segunda fase, é que irá para a fase de grupos da Copa do Nordeste. Falar agora do Náutico, né? O Náutico, com o elenco em formação, deve ter a base como papel importante em 2023. Alguns atletas estão treinando com o elenco profissional e deverão ser aproveitados. São eles os goleiros Bruno Lopes e Paulo Vitor, o lateral direito Café, os zagueiros Diego e Luciano Bico, os volantes Matheus Cocão e Luiz Felipe, o meia Lucas Paraíba e os atacantes Fernando, Júlio e também o Tagarela. Então esses jovens da base deverão ser aproveitados no elenco profissional da equipe do Náutico. Vamos agora para aquele giro do interior, né? Depois do Porto tirar o Antônio Inácio dos seus planos, agora é a vez do Caruaru City também ter uma decisão parecida. Mas não com os jogos pequenos, apenas nos jogos contra as equipes grandes, a equipe do Caruaru City pretende levar para o Lacerdão. No caso do Porto, o Porto vai levar todos os seus jogos para o Lacerdão. Caruaru City, apenas os jogos contra o Santa Cruz e contra o Sport é que ele vai, visando uma renda maior, levar para o Lacerdão. O Belo Jardim, que se apresentou atrasado, né, apresentou pelo menos os primeiros reforços. O zagueiro Matheus Martins e os atacantes Edmar e Berg abrem a lista de contratações do Calango. Hoje o Porto, falando no Porto, né, o Porto tem um jogo-treino hoje às 20 horas contra o Sub-20 do Central, será aberto ao público, esse jogo já no Lacerdão a partir das 15 horas. Quem também tem um jogo-treino hoje é o Maguari, que vai pegar a equipe Sub-20 do Sport, que vai disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Esse jogo será em Sairé, às 15 horas também. Amanhã a gente traz resultados tanto desse amistoso do Porto, como também do amistoso do Maguari. Vamos chegando agora com o panorama nacional, hoje destacando o Campeonato Carioca e também a Libertadores. O Panorama Nacional vai falar hoje do Campeonato Carioca 2023. O regulamento é o mesmo do ano passado. 12 times vão jogar entre si somente em turno, ou seja, cada equipe vai fazer 11 partidas. E essas são as equipes: Audax Rio, Bangu, Boa Vista, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Madureira, Nova Iguaçu, Portuguesa Carioca, Resende, Vasco e Volta Redonda. O primeiro colocado, além de classificar para a semifinal, será declarado campeão da Taça Guanabara. Do primeiro ao quarto vão para a semifinal do campeonato. Do quinto ao oitavo vão disputar um torneio de consolação, a Taça Rio. E somente o último colocado é rebaixado para a Série A2, podendo subir no mesmo ano. Foi o que aconteceu com o Volta Redonda, que o ano passado caiu para a Série A2, disputou a A2, foi o campeão e voltou. No campeonato vai iniciar no dia 12 de janeiro com uma rodada antecipada do jogo da quinta rodada, Flamengo e Audax, porque o Flamengo vai disputar o Mundial de Clubes quando estiver rolando a quinta rodada. A primeira rodada de fato acontece no dia 15 de janeiro,
Flamengo e Portuguesa, Vasco e Madureira, Botafogo e Audax, Nova Iguaçu e Volta Redonda, Resende e Fluminense, Boa Vista e Bangu. Esse é o Campeonato Carioca. Transmissão, por enquanto, não está fechada em TV aberta, mas vai ter o pay-per-view do próprio Campeonato Carioca, além das plataformas dos times, que vão cobrar também, por exemplo, a Flá TV, a Flu TV, vão cobrar para transmitir em seus canais os jogos das suas equipes. Esse é o Campeonato Carioca, que tem o Fluminense como atual campeão e vai tentar o bicampeonato. Bom, antes de falar da Libertadores, ontem acabou fechando, né? Depois que eu tinha gravado essa chamadinha aí que teve aí no início, a Band vai televisionar o Campeonato Carioca em TV aberta. Porém, os jogos de Botafogo e Vasco não serão transmitidos porque essas duas equipes não chegaram a um acordo. Então, quem quiser ver Vasco e Botafogo deverá assinar as plataformas deles próprias nos seus canais lá no YouTube. Então, os jogos que a Band vai transmitir serão de Flamengo e Fluminense contra equipes intermediárias, tá certo? Mas ainda tem aquelas opções do pay-per-view e também dos próprios canais dos clubes. Bom, falar de Libertadores. Hoje será o sorteio da primeira e segunda fase da competição. A primeira fase envolve algumas equipes das federações menos colocadas no ranking. No caso, Paraguai, Equador, Venezuela, Peru, Bolívia e Uruguai. Então, no pote 1 estarão Nacional do Paraguai, El Nacional do Equador e Zamora da Venezuela. No pote 2 estarão Sport Huancayo do Peru, Nacional de Potosí na Bolívia e o Boston River do Uruguai. Então, os times do pote 1 vão pegar os times do pote 2 para fazer 3 confrontos. E aí, vai ter a segunda fase onde entra os brasileiros. Os brasileiros estão no pote 1, Atlético Mineiro e Fortaleza, que vão entrar na segunda fase. Além deles estão no pote 1 o Cerro Porteño do Paraguai, o Sporting Cristal do Peru, o Independiente Medellín da Colômbia, o Milionários também da Colômbia, o Huracán da Argentina e o Always Red da Bolívia. Esses times do pote 1 vão pegar os times do pote 2, que são Universidade Católica do Equador, Carabobo da Venezuela, Magallanes do Chile, Curicó Unido também do Chile, Deportivo Maldonado do Uruguai e os 3 times que vierem da primeira fase que eu falei agora. Então o Atlético Mineiro pode pegar qualquer um desses times. Católica, certo? Fortaleza também. Católica do Equador, Carabobo da Venezuela, Magallanes do Chile, Curicó Unido do Chile, Deportivo Maldonado do Uruguai, além dos times da primeira fase, que são Nacional do Paraguai, El Nacional do Equador, Zamora da Venezuela, Sport Huancayo do Peru, Nacional Potosí da Bolívia e o Boston River do Uruguai. Esses são os possíveis adversários de Atlético Mineiro e Fortaleza na primeira fase. Lembrando que tem a primeira fase e tem a terceira fase, aliás, segunda fase e terceira fase. E aí, passando da terceira fase, é que chega na fase de grupos da Libertadores, que é o objetivo tanto de Atlético Mineiro, principalmente com o investimento que fez, e Fortaleza. Vamos chegando agora com o placar da rodada e a agenda do dia. E vamos chegando com o placar da rodada desta terça-feira pela Taça da Liga de Portugal, quartas de final, jogo único, Académico de Viseu 2, Boa Vista 1. Copa da Liga Inglesa, oitavas de final, jogo único, Wolverhampton 2, Hillingham 0, Southampton 2, Lincoln City 1, Newcastle 1, Bournemouth 0, MK Dons 0 e Leicester 3. Pela Copa do Rei da Espanha, segunda fase, jogo único, Guadalajara 0, Elche 3, Intercity 2, Mirandés 0, Diocesano 0, Retafe 2, Guijuelo 1, Villarreal 2, Real Unión 0, Mallorca 1, Sestao River 0, Atlético Bilbao 1, Alcorcón e Cartagena ficaram no empate em 1-1, 4-2 para o Cartagena nos pênaltis. Atlético Paço 0, Espanhol 1. E vamos chegando com a agenda do dia desta quarta-feira. Campeonato Paulista Feminino, a grande final às 15h30, Palmeiras e Santos. Palmeiras venceu o primeiro jogo fora de casa por 1-0. Taça da Liga de Portugal, quartas de final, jogo único, 17h15 tem Porto e Gil Vicente. Copa da Liga Inglesa, oitavas de final, jogo único, 16h45 tem Charlton e Brighton, Blackburn Rovers e Nottingham Forest. E às 17 horas tem Manchester United e Burnley. Copa do Rei da Espanha, segunda fase, jogo único.
Às 15 horas tem Mérida e Alavés, Ibiza, Islas Pitiúças e Eibar, Numância e Sport Rinron, Saguntino e Raio Valecano, Levante Futebol Clube Andorra. Às 17 horas tem Pontevedra e Tenerife, Arenas Clube e Real Valladolid, Arnedo e Osasuna, Juventude Torremolinos e Sevilha, AD Celta e União Desportiva Ibiza, Coria e Real Sociedade, Logroñés e Albacete. Bom, estamos chegando ao fim do nosso programa, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixem o seu like. Se você estiver aqui pela primeira vez, esse programa está passando de segunda a sábado aqui no YouTube. Sempre por volta das 10, 11 horas, às vezes mais cedo, às vezes mais tarde. Mas todos os dias, de segunda a sábado, esse programa está aqui no YouTube e também no Facebook. Se você espalhe essa ideia, faça o nosso programa crescer. Ontem nós chegamos finalmente aos 500 inscritos no YouTube, que para mim é uma marca muito significativa. Agora, vamos rumo aos 1000. Quero agradecer mais uma vez aos meus amigos Sargento Arlindo da Academia Esportes, Zé Maria Campos do Campos Supermercado, Paulinho da Casa das Bebidas e ao vereador Professor Vavá pelo apoio cultural. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até amanhã. Domingo de futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um azabumba animado, um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu arroz, tinguinho e tubão.